Na calçada em frente ao portão do presídio, André sentiu o sol bater no rosto como uma mão desajeitada. Ele piscou porque a claridade parecia indecente para quem passou anos olhando o mundo por grades. A sacola plástica com 2 mudas de roupa rangia na mão suada. Do outro lado da rua, a cidade seguia sem pausa, buzinas, um ônibus freando, gente rindo na porta de uma loja. Ninguém esperou por ele, ninguém perguntou se ele estava bem. Só um vazio quente no peito e o gosto metálico da vergonha. Ele caminha, ou 2 quadras sem saber para onde, desviando de olhares que grudavam nele como espinhos. No ponto de ônibus, uma senhora pousou a bolsa para mais perto, quando André se aproximou para perguntar qual linha. Ia para o centro. Um rapaz de boné reparou na marca do uniforme antigo aparecendo sob a camisa e soltou um boa sorte que soou mais como aviso. André engoliu a resposta, porque conhecia o julgamento rápido. Na rua, a liberdade vinha com uma etiqueta. Invisível escrita perigoso, a fome veio em ondas. Na padaria, o cheiro de pão assando e café queimado fez o estômago ele se apertar. Ele comprou um pão com manteiga e um copo de café ralo. Pagou com notas amassadas e sentou no canto de costas para a vitrine. A mesa era pegajosa, a cadeira rangia e a manteiga derretia quente no pé. André comeu devagar, como se o tempo ainda pudesse ser controlado. Quando terminou, ficou segurando a xícara vazia só para aquecer os dedos e não encarar o próprio reflexo no vidro. Mas, antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de cá. Que cidade você está nos assistindo? Agora vamos continuar. Na esquina, o telefone público tinha cheiro de metal velho e poeira. André ia passar direto, mas ouviu uma voz baixa chamando seu nome. Completo, como se fosse uma senha, André Ribeiro. Ele virou rápido, o coração batendo alto. Um homem magro, camisa social amarrotada, segurava uma pasta de couro surrada. Tinha olhos canos, ádolos de quem trabalha com papéis e problemas dos outros. Sou o Cláudio do cartório de Lagoa Seca. Vim pessoalmente porque isso não podia ir por correio. Cláudio abriu a pasta e tirou um envelope pardo com carimbos, mais grosso do que deveria. Um homem chamado Anselmo Nogueira deixou uma propriedade para você. Está tudo regularizado. Uma fazenda nas montanhas. A palavra fazenda fez André rir curto, sem alegria. Deve ter engano. Eu não tenho ninguém. Cláudio balançou a cabeça. Não é engano. Anselmo foi específico. Disse que você é o único que podia entrar lá e ficar. Ele colocou na mão de André uma chave antiga de ferro. Escuro. O metal estava frio. André abriu um envelope ali mesmo com os dedos tremendo. Havia uma matrícula, uma planta simples e uma carta. Curta, escrita com letra firme. Não tinha carinho. Tinha urgência. Se você está lendo, é porque saiu. Não volte para a jaula da cidade. A serra dá chance aos teimosos. A fazenda está esquecida porque muitos preferem esquecer. Você vai entender. André leu 2 vezes, sentindo a garganta secar. A chave pesava na palma como uma promessa perigosa. E por que ele faria isso? André perguntou, tentando achar o golpe. Cláudio respirou como quem decide falar a parte que dá medo. Porque lá em cima tem coisa que incomoda a gente poderosa. Anselmo sumiu faz 3 anos. O Artório recebeu instruções para te procurar só quando você saísse. Se eu mandasse por carta, alguém interceptaria. André sentiu um arrepio subir pela nuca. Então você está me empurrando para um lugar onde gente se incomoda. Cláudio assentiu. Eu não empurro, mas aqui você não dura. O último dinheiro de André virou passagem de ônibus para o interior. Ele sentou no fundo, ouvindo do motor vibrar nos ossos. O cheiro de diesel entrava pela janela. A paisagem foi mudando. Prédios viraram casas baixas, depois pasto, depois morros cobertos de verde. André apertava a chave no bolso como quem segura um talismã. Em cada curva, o céu parecia mais perto e o ar mais frio, trazendo o cheiro de terra molhada. Quando desceu numa rodoviária pequena, o silêncio do lugar pareceu maior que a cidade inteira. André perguntou por Pedra do Vento no balcão de uma lanchonete. A atendente travou o sorriso e disse que não sabia.
Um homem mais velho, encostado num poste, mediu André de cima a baixo e respondeu sem vontade: é para cima da serra. Ninguém mora, ninguém vai. A frase veio junto com o olhar que dizia: volte para onde veio. André não voltou. Uma caminhonete velha aceitou levá-lo até metade do caminho, sem perguntas. Em troca de dinheiro vivo, a estrada de terra subia em curvas estreitas. A cada metro, a serra fechava ao redor, pedras, esculturas, árvores altas. Água correndo escondida em algum lugar. André sentiu o ouvido estalar com a altitude e o cheiro de mato esmagado entrou na cabine. Um urubu planou acima, lento, como se patrulhasse. Quando a caminhonete parou, o motorista apontou para uma trilha e disse, sem olhar nos olhos: daqui você vai a pé. Se escutar sino, não responde e não acende luz na janela. À noite, André caminhou sozinho por mais de 1 hora. O barro grudava no chinelo, o suor esfriava nas costas e o silêncio tinha um peso que não existia na cidade. Havia marcas de pneus recentes e, ao mesmo tempo, mato, crescendo no meio do caminho, como se alguém usasse a estrada e apagasse os rastros depois. Quando a trilha se abriu, André viu um portão de madeira torto e uma placa quase caída: comida de chuva e sol. As letras estavam desbotadas, mas ainda davam para ler. Pedra do vento. Ele respirou fundo e empurrou o portão. Nada seria fácil. André atravessou o portão e sentiu o ar, como se tivesse entrado num lugar onde as horas andavam diferente. A estrada interna era um corredor de capim alto, que roçava nas canelas e soltava um cheiro verde amassado. O vento da serra vinha frio, assobia. Andou entre os troncos. Ele olhou para trás por instinto. O portão ficou quieto, torto, bem ali perto. A casa cedo apareceu depois de uma curva grande e cansada. O telhado tinha um canto afundado. E a varanda rangia antes de ele pisar. A tinta descascava em placas, revelando madeira escurecida. André encostou a mão na fachada e sentiu umidade nos dedos. Por um segundo, pensou em descer a serra, aí buscar qualquer quarto barato na cidade. Mas lembrou do olhar no ponto de ônibus e do boa sorte, que não era carinho. Ali, pelo menos, ninguém o conhecia. Ele testou a chave na porta principal. O metal encaixou com uma precisão estranha e a fechadura girou sem protesto. A porta abriu com um estalo longo e um ar parado saiu de dentro, pesado, com um gosto de poeira antiga. André entrou devagar. A sala era ampla, com móveis cobertos por lençóis amarelados. Um relógio na parede estava parado em 2h17. Um retrato grande virado para a parede parecia ter sido escondido com press. O assoalho rangia em pontos diferentes e isso fazia André parar a cada 2 passos, esperando ouvir outro som além do vento. Mas vinha apenas o gotejar de uma torneira e o bater de uma janela solta. Ele levantou um lençol e encontrou um sofá rasgado, espuma exposta. Em cima da mesa, marcas de faca e riscos antigos. A casa não parecia apenas abandonada, parecia guardada. No corredor, portas alinhadas levavam a quartos vazios. Em um deles, uma cama de ferro ainda tinha um cobertor dobrado, duro de poeira. André abriu um armário e achou só cabides tortos e uma caixa com fotos antigas. Numa delas, um homem de chapéu segurava as rédeas de um cavalo na frente da casa. Ao lado, um garoto magro sorria. André aproximou o rosto, tentando reconhecer algo, e sentiu o coração bater mais rápido. Guardou a foto no bolso, sem saber por quê. A cozinha cheirava metal molhado. A torneira pingava em intervalos regulares, cada gota fazendo um som seco que preenchia o espaço. Havia as penduradas, cobertas de pó. André abriu a janela e a luz entrou. Lá fora, o pátio estava tomado por mato, mas dava para ver um galpão ao fundo com portas duplas. O que chamou a atenção não foi o tamanho, sim as correntes. Brilhavam como coisa recente, num lugar que deveria ter só ferrugem. A fome voltou. André tinha um pacote de bolacha e água. Sentou no degrau, mastigou seco e observou a serra ao redor. O silêncio ali não era vazio. Era cheio de pequenos sons. Um pássaro distante, um inseto batendo na madeira, água correndo escondida em algum lugar. Quando terminou,
Desci. Viu caminhar pelo terreno antes que escurecesse. Como se mapear o espaço pudesse damar o medo, atrás da casa encontrou um curral desmanchado e um tanque de pedra com água escura. O cheiro era de barro frio e folha apodrecida. Mais adiante, uma cerca caída marcava o limite do pasto. Do outro lado, as árvores fechavam e André teve a impressão de ver algo se mover entre os troncos. Quando tentou focar, não havia nada. Mesmo assim, o corpo dele ficou alerta, como na prisão, quando o corredor ficava silencioso demais. Ele voltou para a frente e ouviu passos na estrada. Escou. Mirou-se por reflexo atrás de uma pilha de madeira. Uma mulher subia a trilha com duas crianças. Ela carregava uma sacola de pano e uma panela pequena, andando com pressa de quem não goste. Há de estar ali. Tinha pele queimada de sol, cabelo preso, olhos atentos. As crianças olhavam para a casa como se estivessem vendo um bicho. Já sai devagar, mãos abertas. Ela disse firme. A mulher travou na hora. Quem é você? A voz veio firme, mas com tremor escondido. André, disseram que isso aqui é meu. Cheguei hoje. O menino se agarrou na saia dela. A menina não. Tirava os olhos do galpão. A mulher respirou fundo. Eu sou Marta. Moro lá embaixo, na curva do rio. Sou viúva. A palavra saiu com um peso que fez André entender que não era detalhe. Esses são meus filhos, Davi e Luana. André sentiu. Eu não quero problema. Só quero ficar. Marta deu um passo, mas não cruzou o pátio. Então escuta. Essa fazenda foi esquecida porque gente dema. Preferiu esquecer. Teu nome vai chamar atenção? André sentiu a garganta apertar. Quem vai ligar para mim? Eu não sou ninguém. Marta olhou direto. Justamente, quem não é ninguém vira. Fácil de sumir. O vento aumentou e a porta da casa bateu sozinha atrás de André. Davi se encolheu. Luana sussurrou. Mãe, o sino. André franziu a testa. Que sino? Marta apertou os lábios. Você vai ouvir. E quando ouvir, não responde. Ela estendeu a sacola de pano. Trouxe arroz e sal. Não é caridade. É para você não descer desesperado e não fazer barulho. André olhou. Para o galpão. E por que eu não devo mexer ali? Marta respondeu curto. Porque não é só madeira. Ela virou para ir embora e completou. Quando escurecer, fecha tudo. Não acende luz na janela. Se alguém bater, pergunta quem é, mas não abre. André tentou chamar, mas Marta já descia com os filhos, rápida, como se cada segundo ali fosse perigoso. Sozinho, André segurou a sacola e sentiu uma mistura de gratidão e pânico. O sol começava a cair por trás das montanhas e a sombra da casa se alongava no chão como um braço. Ele olhou para as correntes novas do galpão, para as árvores fechadas e para a estrada vazia. Pela primeira vez, desde que saiu da prisão, entendeu que a liberdade também podia ter grades invisíveis. O segredo de um lugar que ninguém queria lembrar. A noite caiu rápido na serra, como se algo tivesse apagado a luz do dia sem aviso. André fechou as janelas uma a uma, empurrando madeira inchada que reclamava em estalos. O último raio de sol deixou a sala com um tom azulado, frio. Ele acendeu uma lâmpada. Arina antiga que encontrou num armário da cozinha. O cheiro de querosene se espalhou, misturado ao mofo. A chama tremia, projetando sombras longas nas paredes, sombras que pareciam se mexer quando era. E piscava. Ele comeu o arroz com sal direto da panela, sentado no chão da cozinha, porque a mesa rangia demais e o barulho o deixava tenso. Cada colherada parecia alta demais. O vento assobia. Teve nas frestas, trazendo o cheiro de terra molhada e folhas esmagadas. André tentou se convencer de que aquilo era só isolamento, que o medo vinha da mudança brusca, da solidão, depois de tanto tempo cercado por gente. Mas o corpo não obedecia à razão. O coração batia irregular, como se estivesse sempre esperando um susto. Quando terminou de comer, lavou a panela com pouca água e deixou tudo arrumado por hábito. Na prisão, desordem chamava. Problema, ele passou pela sala e parou diante do retrato virado para a parede. A madeira do quadro estava lascada. André hesitou, sentindo um aperto estranho no peito, e virou o retrato devagar. O rosto de um homem mais velho surgiu sério, olhos fundos,
barba curta. Ao fundo da imagem, a mesma casa, só que inteira, viva, Andir. Sentiu um arrepio ao perceber algo familiar na expressão dura do homem, como se visse um reflexo distante de si mesmo. Um som metálico ecoou lá fora, curto, seguido de outro, mais distante. André apagou a lamparina por reflexo e ficou no escuro, respirando baixo. O som veio de novo, agora claro, um sino, não alto como igreja, mas seco, insistente, batendo em intervalos irregulares. Lembrou das palavras. As de Marta. Não responde. Ele ficou imóvel, contando as batidas do próprio coração, sentindo o suor esfriar nas costas. O sino tocou mais 2 vezes e parou. O silêncio que veio. O depois foi mais pesado do que o som. André esperou longos minutos antes de se mover. Acendeu a lamparina de novo e caminhou até a janela da sala. Espiou por uma fresta. A lua estava encoberta por nuvens, deixando o pátio em sombras confusas. Nada se mexia. Ele respirou fundo e decidiu que precisava dormir, nem que fosse pouco. Escolheu o quarto mais perto da sala e empurrou a cama para longe da parede. E deitou o vestido com a sacola ao lado. O cobertor cheirava a poeira antiga. Ele fechou os olhos, tentando se agarrar a qualquer lembrança boa, mas as imagens vinham quebradas. Algum tempo depois, André acordou com um estalo seco. Sentou na cama, o coração disparado. O estalo veio de novo, seguido de um arrastar leve, como madeira raspando pedra. Ele ficou atento. Ouvidos esticados. O som parecia vir debaixo do chão. André se levantou devagar, pés descalços, sentindo o frio do assoalho. Seguiu o som até a sala. O relógio parado marcava 2h17. Como se zombasse da passagem do tempo. No centro da sala, o tapete antigo estava levemente torto, uma ponta levantada. André franziu a testa. Não lembrava de ter mexido ali. Ajoelhou-se e pusou o tapete com cuidado. Debaixo, uma portinhola de madeira quase invisível, desenhada para se confundir com o piso. O coração dele bateu forte. Ele passou a mão pela borda e encontrou uma fenda. A chave antiga pesou no bolso, chamando antes de abrir. André encostou o ouvido no chão. O arrastar cessara, só o vento. Ele respirou fundo, lembrando-se de quantas vezes a curiosidade tinha sido armadilha na vida dele. Ainda assim, girou a portinhola. Um cheiro frio subiu, mistura de terra úmida e ferro. Um alçapão se abriu, revelando uma escada curta, tosca, descendo para a escuridão. André voltou ao quarto, pegou a lamparina e desceu com cuidado, contando os degraus. O espaço lá embaixo era estreito, as paredes de pedra suando água. A chama iluminava pouco, mas o suficiente para ver um corredor baixo que seguia para a esquerda. Ele avançou devagar, sentindo o chão irregular sob os pés. O ar parecia mais pesado ali, como se guardasse segredos antigos. No fim do corredor, uma sala pequena se abriu. Caixas de madeira estavam empilhadas, cobertas por lonas grossas. Havia prateleiras com pastas e mapas enrolados. André passou a mão por uma das caixas e sentiu a madeira lisa, recente demais. Ele pusou uma lona e encontrou marcas pintadas, símbolos simples, repetidos. Reconheceu o mesmo desenho riscado na porta da casa que não tinha reparado direito antes. André abriu uma pasta ao acaso. Dentro, registros, datas, anotações, nomes de caminhões, horários, rotas pela serra. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era herança comum. Ao folhear, um detalhe fez o estômago dele se revirar. O nome André Ribeiro aparecia várias vezes associado a autorizações e assinaturas com datas de anos atrás. Quando ele ainda estava preso. Isso não faz sentido, sussurrou para si mesmo. A voz ecoando baixa. Ele sentiu um frio subir pelas pernas. Alguém usar o nome dele como cobertura, um nome que ninguém defenderia, um ex-presidiário perfeito para carregar culpa sem fazer barulho. Um som distante fez André apagar a lamparina num reflexo. Passos acima, ele ficou parado no escuro, contando a própria respiração. Ouviu algo cair, um baque leve, depois o ranger da varanda. Alguém estava na casa. André sentiu o impulso de correr,
mas sabia que subir no escuro seria pior. Ficou imóvel esperando. Os passos se afastaram. Uma porta bateu. O sino tocou uma vez. Curto como confirmação, André esperou mais um tempo até o silêncio se estabilizar. Acendeu a lamparina e respirou aliviado. Mas a sensação de estar sendo observado não passou antes de subir. André notou uma parede diferente, com pedras menores, tocou e sentiu uma parte oca, forçou com o ombro e um compartimento se abriu, revelando de um embrulho de pano, dentro, um bilhete dobrado, amarelado. A letra era a mesma da carta do envelope. Se chegou até aqui, já sabe que não foi acaso. Usei teu nome porque ninguém te protege. Agora a fazenda é tua para decidir, esconder ou revelar. Não confie na cidade. André subiu com cuidado e fechou o alçapão, recolocando o tapete. A madrugada avançava, mas o não vinha. Ele sentou na sala, de costas para a parede, olhando a porta. Sentia o cheiro da serra, o frio nos ossos e um peso novo no peito. A fazenda não era só um lugar para recomeçar, era uma escolha, que podia custar caro, pela primeira vez desde que saiu da prisão. André entendeu que alguém tinha apostado nele, não por pena, mas porque a invisibilidade dele era uma arma, e isso o assustava mais o que qualquer Grey. O dia clareou com um frio que grudava na pele. André acordou sentado, a cabeça apoiada na parede da sala, o pescoço duro, a lamparina ainda estava acesa, a chama baixa, como se tivesse passado a noite inteira resistindo junto com ele. Do lado de fora, o canto distante de um galo, que não era da fazenda, anunciava que havia gente vivendo não muito longe, mesmo que ninguém se aproximasse. Ele se levantou devagar, sentindo o corpo reclamar. Abriu a porta com cuidado. A luz da manhã revelou a varanda molhada de sereno e o pátio coberto de sombras longas. O ar tinha cheiro de mato esmagado e pedra fria. André respirou fundo, tentando organizar a cabeça. O que tinha visto à noite não podia ser ignorado. Alguém usava aquela fazenda como passagem, talvez como esconderijo, e tinha escolhido o nome dele para assinar coisas que ele nunca viu. Isso explicava o aviso, o silêncio da cidade, o medo de Marta. Ele caminhou até o galpão, mantendo distância. As correntes estavam ali firmes, com o cadeado novo. Ele passou a mão por uma das portas e sentiu marcas recentes, riscos paralelos, como de algo pesado sendo arrastado. Ao redor, o chão tinha marcas de pneus apagadas com cuidado, terra revirada e depois alisada. Quem fazia aquilo sabia o que estava fazendo. Ele se afastou do galpão e seguiu em direção ao fundo do terreno, onde o som de água parecia mais forte. O caminho estreito levava a uma nascente. Escondida entre pedras, a água saía clara, fria, formando um fio constante que alimentava um pequeno córrego. André se agachou e molhou o rosto. A água tinha gosto limpo, diferente de tudo que ele lembrava da cidade. Entendeu ali porque alguém protegeria aquele lugar com tanto esforço. A água sim valia dinheiro, valia poder. Quando voltou para casa, encontrou pegadas novas na terra, menores. De criança, o coração deu um salto. Marta pensou, ele chamou baixo, mas não houve resposta. Entrou na sala e encontrou a sacola de pano dela sobre a mesa, aberta. Dentro havia mais arroz e um pedaço de carne seca. Um bilhete curto dizia: volto antes do meio-dia, não desce. André sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. Ele não estava completamente sozinho. Preparou o café com um que tinha, o cheiro subindo e ocupando a cozinha. O vapor batia no rosto, aquecendo um pouco. Enquanto bebia, ouviu passos apressados na varanda. Marta entrou com Davi e Luana atrás, os olhos atentos. Ela fechou a porta com cuidado, como quem conhece o ritmo do lugar. Você ouviu o sino? Ela disse, sem rodeios. E entrou embaixo da casa, não foi pergunta. André sentiu o peso do segredo cair entre eles. Tem um túnel e papéis. Usaram meu nome. Marta fechou os olhos por um instante. Meu marido dizia que a serra engole quem fala demais. Ele tentou falar. Ela sentou à mesa, as mãos firmes, apesar do tremor leve. O nome dele era Paulo. Trabalhou aqui quando a fazenda ainda tinha movimento.
não era crime no começo, era passagem de carga, coisa que muita gente fazia vista grossa. Depois mudou, vieram homens da cidade, promessas, ameaças. Paulo juntou provas, disse que ia procurar o delegado. Marta engoliu em seco. No dia seguinte encontraram o corpo no rio. Disseram que escorregou. Davi apertou o braço da mão. Luana olhava fixo para André, como se tentasse medir se ele era diferente dos outros homens que passaram por ali. André sentiu o estômago revirar. Por que não denunciaram? Marta respondeu baixo. Porque denunciar aqui é assinar a própria sentença. E P. Porque eles sempre tiveram alguém para levar a culpa. Agora você. André passou a mão pelo rosto, sentindo a barba áspera. Eu não vou carregar isso sozinho. Marta o encarou. Então decide rápido. Ou você vai embora e eles arrumam outro nome, ou fica e enfrenta. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um motor distante. Marta se levantou num pulso. Caminhonete, não é dia de F. Ela pusou os filhos para o canto da cozinha. Não faz barulho. André apagou o fogo do café e ficou imóvel. O som do motor se aproximou e depois diminuiu, como se alguém tivesse parado. Antes do portão, houve vozes abafadas, uma risada curta, passos pesados no cascalho. André sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Não havia arma, não havia plano, só a decisão de não abrir a porta. Os passos deram a volta na casa. Uma sombra passou pela janela. Alguém bateu 2 vezes, seco. André respirou fundo e perguntou alto. Quem é? Uma voz respondeu mansa demais. Dan. E da estrada? Perdemos o caminho. André manteve o tom firme. Aqui não tem. Estrada, volta por onde veio. Houve um silêncio tenso. A sombra se afastou. Um sino tocou uma vez lá fora como aviso. O motor ligou. O de novo e se afastou. Marta soltou o ar que segurava. André sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve em pé. Eles testaram. Ela disse, agora sabem que você está acordado. Quando o perigo imediato passou, André desceu pelo alçapão com Marta, mostrando os registros. Ela reconheceu nomes, datas, rotas. É isso, ela murmurou. É isso que Paulo tentou juntar. André percebeu ali que não bastava encontrar. Era preciso proteger e escolher o momento certo. No fim da tarde, o céu fechou e o vento mudou. André caminhou até o portão e olhou a serra em volta. A fazenda, esquecida, não era sua herança ou armadilha, era um nó de histórias interrompidas. Ele voltou para dentro com uma certeza pesada e clara. Se fosse embora, continuaria sendo o homem que ninguém defende. Se ficasse, teria de aprender a ser guardião de um segredo grande, demais para um só nome. André desceu a serra, ainda antes do sol alcançar o topo das montanhas. O frio da manhã cortava o rosto, e o cheiro de terra úmida grudava no nariz a cada passo. Ele caminhava atento, sentindo o corpo tenso, como se estivesse fugindo, embora não estivesse. A estrada de terra parecia diferente, vista de dia, menos ameaçadora, mas cheia de marcas que à noite passavam despercebidas, sulcos de pneus, pegadas apagadas às pressas, galhos quebrados de propósito para confundir quem tentasse seguir. A Cida já apareceu aos poucos, encolhida no vale, com telhados baixos e fumaça subindo de algumas chaminés. Ele já sentiu o peso dos olhares antes mesmo de pisar na rua principal. Não, era paranoia, era memória. Gente assim reconhecia gente como ele. De longe, o jeito de andar, o cuidado excessivo, o silêncio. Ele entrou no primeiro bar aberto e pediu um café. O cheiro forte queimou o nariz. O dono serviu sem sorrir. André perguntou pelo cartório. O homem apontou com o queixo, sem falar. Na calçada, 2 mulheres cochicharam quando ele passou. Um rapaz atravessou a rua para ele. Cruzar com ele. André manteve os olhos à frente. Não estava ali para pedir aceitação. Estava ali para entender porque seu nome aparecia em papéis que podiam colocá-lo de volta a tiro. As das grades. O cartório era um prédio antigo, com portas altas e ventilador barulhento no teto. O funcionário que o atendeu tinha cabelos grisalhos e mãos manchadas de tinta. Olhou os documentos com cuidado excessivo, demorando mais do que o necessário. Esse registro é antigo, disse como se explicasse o óbvio. André apoiou as mãos no balcão.
Antigo não espiu. Fica porque meu nome aparece em coisas que eu nunca assinei. O homem suspirou. Baixou a voz. Aqui todo mundo sabe que essa fazenda dá problema. O que ninguém fala é como. Ele devolveu os papéis. Essas transferências foram feitas por procuração, sempre no teu nome. Quando a coisa apertava, alguém sumia, o nome ficava. André sentiu o estômago embrulhar. Quem fez isso? O homem desviou o olhar. Pergunta errada. Pergunta certa é quem deixa. André saiu do cartório com a sensação de estar andando em círculos. Na praça, o sino da igreja tocou, marcando a hora. Ele decidiu procurar o delegado. A delegacia era pequena, com paredes descascadas e um quadro. Torto na entrada. O delegado, um homem largo, barriga apoiada no cinto, ouviu em silêncio. Quando André terminou, ele reclinou na cadeira. Você tem um passado, disse como se fosse sentença. E um presente inconveniente. Eu tenho provas, André respondeu, e um nome sendo usado. O delegado sorriu. É humor. Prova só vale quando alguém quer ver. Ele se levantou e abriu a porta. Meu conselho, vende a fazenda, vai embora. A serra não perdoa a teimosia. André percebeu que não teria ajuda ali. O dele. Gado não era ignorante, era cúmplice por omissão. Ao sair, André sentiu que estava sendo seguido. O reflexo numa vitrine confirmou. Uma caminhonete clara, a mesma da manhã anterior, avançava devagar. Demais, André entrou numa rua lateral e acelerou o passo. O motor rugiu. Ele atravessou um beco e saiu do outro lado correndo. O som do motor se aproximou, depois freou brusco. Um carro atravessou a frente. E da caminhonete, impedindo a passagem. André aproveitou e se misturou à feira. O cheiro de frutas maduras e peixe fresco confundindo os sentidos. Ele só parou quando o coração ameaçou sair pela boca. Encostado num muro, respirou fundo, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Não era acidente. Estavam testando até onde ele iria. André entendeu que descer a cidade era se expor, voltar para a fazenda era se isolar. Em qualquer escolha havia risco. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando dessa história até agora. E o que você faria no lugar dela? Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. André comprou mantimentos e voltou para a serra antes do meio-dia. O caminho de subida pare. Se o mais longo, o silêncio mais denso. Ao passar pelo portão, teve a sensação clara de estar cruzando uma fronteira invisível. A fazenda o recebeu com vento forte e um céu carregado. Marta estava na varanda, os filhos atrás. O rosto dela mostrou alívio ao vê-lo inteiro. Eles te seguiram, ela disse sem perguntar. André sentiu. O delegado não vai ajudar. Marta fechou os olhos por um instante. Então é com a gente. Ela conduziu André para dentro e fechou a porta. Paulo dizia que a única chance era juntar tudo e entregar para alguém de fora. Gente que não devesse favor à cidade. Eles desceram o túnel de novo. André mostrou os registros que encontrou, as rotas, os nomes repetidos. Marta reconheceu 2 sobrenomes importantes da região. Esses mandam, ela murmurou. Esses fazem missa. Festa e enterram quem atrapalha. André sentiu a raiva subir, quente, mas controlada. Não podia agir por impulso. À tarde, a uva começou fina e aumentou rápido. O som das gotas no telhado criava um ritmo constante, quase hipnótico. André decidiu explorar o terreno além do galpão, mantendo distância, e encontrou marcas novas levando-o para a mata. Seguiu com cuidado até um ponto onde o chão afundava levemente. Ali, o cheiro de combustível era forte, disfarçado com terra. Havia algo enterrado. Quando voltou, o sino tocou 2 vezes rápido. Marta apareceu na porta com os filhos. É sinal de mudança, disse. Quando toca assim, eles mexem. André olhou para o galpão, para a mata, para a casa. A fazenda parecia respirar com a chuva. À noite, a energia do lugar mudou. André ouviu vozes distantes, motores abafados, metal batendo em metal. Ele apagou as luzes e observou pela fresta. Lanternas se moviam perto do galpão. Não abriram as portas, apenas verificaram as correntes e seguiram para a mata. André sentiu um arrepio.
Aquilo confirmava. O galpão era só fachada. Quando o silêncio voltou, André sentou-se à mesa com Marta. Eu vou ficar, disse por fim, mas não para esconder, para acabar. Marta respirou fundo. Então vamos precisar de coragem e tempo. André olhou para as mãos calejadas, para a chave antiga, para o retrato virado na parede. Pesado, como se a serra estivesse prendendo a respiração. André acordou antes do amanhecer, com o corpo tenso, o ouvido atento a qualco. Era ruído fora do normal. A chuva tinha parado, deixando o cheiro de terra molhada entrar pelas frestas da casa. Ele se levantou devagar e foi até a janela. O pátio estava vazio, mas havia marcas novas no barro, linhas fundas que não estavam ali. Na noite anterior, ele não precisou chamar Marta. Ela apareceu no corredor, já vestida, os cabelos presos, os olhos cansados de quem quase não dormiu. Davi e Luana ainda estavam deitados no quarto, dos fundos, abraçados, como se sentissem o perigo mesmo dormindo. André apontou para fora. Mezeram de novo. Marta assentiu. Eles nunca param muito tempo. Os dois desceram juntos até o fundo do terreno, seguindo as marcas. O barro cedia sob os pés. O ar frio queimava o peito. As marcas levavam até perto da mata fechada, onde o terreno afundava de leve. André ajoelhou e cavou com as mãos. Logo encontrou uma lona grossa, suja de óleo. Ao puxar um canto, o cheiro forte de combustível subiu de vez. Havia tambores enterrados, fechados, escondidos ali para ninguém da estrada ver. André sentiu o estômago se revirar. Não é só passagem, ele murmurou. É depósito. Marta fechou os olhos por um segundo. Paulo dizia que a serra guardava coisa que não podia descer inteira de uma vez. O André cobriu tudo de novo com cuidado. Cada gesto precisava ser pensado. Se descobrissem que alguém mexeu ali, não haveria conversa. De volta à casa, André sentou à mesa com um caderno velho e começou a anotar tudo o que lembrava dos registros, datas, rotas, nomes, horários. Marta observava, os dedos entrelaçados. Vó, escreve como quem já perdeu muito, ela disse. André não respondeu. A verdade estava no jeito cuidadoso com que organizava o caos. Na prisão, sobreviver era saber guardar informação sem parecer que sabia bem. No meio da manhã, Marta preparou café forte. O cheiro se espalhou pela cozinha, trazendo uma sensação breve de normalidade. Davi apareceu primeiro, esfregando os olhos. Eles vão voltar hoje. André se abaixou para ficar da altura do menino. Não sei, mas a gente está junto. Luana veio atrás, segurando um desenho amassado. Era a casa, a serra e um sino pequeno. Num canto, André sentiu um aperto no peito. Marta respirou fundo e decidiu falar mais. Paulo começou a trabalhar aqui porque pagava melhor. No começo eram caixas comuns. Depois vieram as noites sem aviso, os roubos armados, os pedidos para ficar calado. Ela engoliu em seco. Ele me contou que existia uma sala antiga embaixo da casa, feita para guardar coisa de valor. Não era crime no começo, era proteção. André pensou no túnel, na escolha que alguém tinha feito. Muito antes, quem construiu isso? André perguntou. Marta deu de ombros. Dizem que o primeiro dono perdeu a família numa enchente, enterrou o que tinha e nunca mais voltou a morar aqui. André lembrou do retrato, do olhar duro. Talvez o homem tivesse tentado controlar o destino, guardando tudo sob a terra. Talvez tivesse e criado um monstro sem querer, perto do Meódia. O som de um motor ecoou na distância. André apagou o fogo e pusou Marta para dentro. Os dois observaram pela fresta. A caminhonete subiu da Agari parou antes do portão. Dois homens desceram. Um deles tinha a postura relaxada de quem manda. O outro olhava ao redor atento demais. O homem mais alto bateu palmas, como se chamasse um cachorro. Sabemos que você está aí, André. A voz subiu clara pelo pátio. Só queremos conversar. André sentiu o sangue ferver, mas manteve a respiração controlada. Ele sabia que abrir a porta agora seria aceitar o jogo deles. Vocês estão usando o meu nome? André respondeu alto, sem se mostrar. Isso acaba hoje. Houve uma risada curta. Nome é só nome. O seu serviu bem. O homem deu 2 passos à frente. A fazenda não é lugar para gente como você.
Vinde e vai embora. A gente resolve o resto. Marta apertou o braço de André. Ele sentiu o tremor contido. Vocês mataram o Paulo? Ele disse, a voz firme. O silêncio que veio foi pesado. O outro homem cuspiu no chão. Cuidado com o que fala. O sino tocou uma vez, seco. O homem alto levantou a mão. Vamos embora. Ele ainda está aprendendo. A caminhonete deu meia volta e desceu. André soltou o ar devagar. As pernas estavam duras, mas a cabeça clara. Eles testaram. Ele disse, agora sabem que eu sei. Marta assentiu. E vão tentar te quebrar por outro lado. À tarde, André decidiu fazer algo que vinha evitando. Desceu à casa antiga. Do fundo do terreno, quase engolida pelo mato. Dentro encontrou caixas vazias, ferramentas enferrujadas e, num canto, um rádio antigo ainda funcionando. Ele ligou e ajustou o chiado até pegar uma estação distante. Uma voz de fora da região. Aquilo lhe deu uma ideia. De volta à casa, explicou para Marta. A gente não entrega isso aqui para a cidade. Entrega para quem não depende dela. Marta pensou nos filhos, no risco. E se dar errado, André não mentiu. Aí a gente perde tudo. O silêncio se estendeu. Davi e Luana observavam, entendendo mais do que deveriam. Marta respirou fundo. Paulo não morreu pra gente fugir. André sentiu um peso sair do peito. Não estava sozinho naquela decisão. Quando a noite caiu, André organizou as pastas numa mala improvisada. O sino tocou longe. Mas, de uma vez, ele fechou a casa com cuidado e apagou as luzes. Sentado no escuro, ouviu a serra respirar ao redor. Pela primeira vez, o medo não vinha sozinho. Vinha acompanhado de um plano frágil. Arriscado, mas real. E isso mudava tudo. O plano começou a ganhar forma ainda antes do sol nascer. André passou a madrugada acordado, sentado à mesa da cozinha, reorganizando papéis, separando o cá. O era essencial do que podia confundir. Cada folha tinha peso, cheiro de poeira e risco. Ele sabia que não teria uma segunda chance. Se errasse o tempo, se escolhesse o caminho errado, tudo acabaria. Ali na serra, enterrado como tantos outros segredos. Marta preparou o café forte e deixou a caneca ao lado dele, sem dizer nada. O rosto dela mostrava cansaço, mas também uma firmeza nova. Dura, que André não tinha visto antes, era a expressão de quem passou anos engolindo medo e finalmente decidiu cuspir. Davi e Luana ainda dormiam. André fez questão de olhar para os dois antes de sair da cozinha. Não era só sobre ele, nunca tinha sido. O rádio antigo chiava baixo no canto. André girou o botão até encontrar a estação distante que tinha escutado no dia anterior. Uma voz clara falava sobre estradas, tempo e notícias de fora da região. Ele anotou o horário em que o sinal ficava mais limpo. Precisava disso. Precisava de alguém que não estivesse preso ao sobrenome. Da cidade, as mesmas de bar, aos favores silenciosos. Quando o sol apareceu por trás das montanhas, a fazenda pareceu diferente, menos hostil, quase comum. André sabia que era a ilusão. A serra não mudava, só mostrava faces diferentes conforme a luz. Ele caminhou até o galpão, mantendo distância, observando o entorno. As marcas no chão tinham sido parcialmente apagadas pela chuva. As ainda estavam lá, denunciando pressa e rotina. Marta se aproximou falando baixo. Eles não costumam aparecer 2 dias seguidos. André sentiu. Hoje eles não vêm de frente. Ele pensava no aviso velado, no sorriso falso, no sino tocando como assinatura. Gente assim gostava de atacar quando o outro baizava a guarda. No fim da manhã, André desceu parte da serra sozinho, seguindo uma trilha lateral que Marta conhecia desde criança. O caminho era estreito, coberto de folhas secas, e descia até um ponto onde o sinal do rádio pegava melhor. Ele levou apenas o essencial. Uma pasta com cópias, um gravador velho encontrado na casa do fundo e a chave antiga no bolso como lembrança do que estava em jogo. Sentou-se numa pedra, o vento frio batendo no rosto, e ligou o rádio no horário anotado. A estação entrou com chiado, mas entrou. André falou, a voz firme, apesar do coração acelerado. Não contou tudo. Falou o suficiente para despertar interesse. Uma fazenda, uma serra, uso de nomes falsos, depósitos escondidos.
Do outro lado, silêncio. Depois, uma pergunta direta. André respondeu, anotou um número e um horário, desligou. Quando voltou para a fazenda, sentiu que algo estava errado antes mesmo de ver. O portão estava entreaberto, o pátio mexido demais. André avançou rápido, o corpo inteiro em alerta. Chamou por Marta. Não houve resposta imediata. O medo subiu como gelo pela espinha. Ele entrou na casa e encontrou Davi sentado no chão da sala, abraçando os joelhos. Levaram a mamãe. O menino disse, voz quebrada. Luana chorava baixo no quarto. André sentiu o mundo encolher. Quem? Davi apontou para fora. Os homens disseram que era só conversar. André fechou os olhos por um segundo, controlando o impulso de correr sem pensar. Aquilo era exatamente o que eles queriam. Ele respirou fundo, ajoelhou-se diante das crianças. Escutem bem, fiquem aqui trancados. Não abram para ninguém. Eu vou trazer a mão. Luana balançou a cabeça, o rosto molhado. André segurou as mãos dela. Eu prometo que volto. O sino tocou uma vez, perto demais. André saiu pela porta dos fundos, seguindo as marcas frescas no barro. O caminho levava para a mata, em direção ao ponto. Afundado, onde os tambores estavam enterrados, o cheiro de combustível estava mais forte. Ele avançou com cuidado, cada som amplificado pelo silêncio. Marta estava ali, de pé, cercada por 2 homens. O terceiro, o mais alto, falava baixo, quase gentil. Viu como a conversa vem até você? André saiu da sombra. Solta ela. O homem sorriu. Depende. Você desce agora. Entrega o que tem. E a gente resolve. André sentiu o coração bater forte, mas a cabeça estava clara. Vocês já perderam? Ela. E disse, meu nome não serve mais. O sorriso sumiu por um instante. Nome sempre serve. André levantou o gravador. Nem quando teimou junto. O homem avançou um passo. André apertou o botão. A conversa começou a tocar clara, nomes sendo citados, ordens dadas, rotas confirmadas. O rosto do homem endureceu. Antes de continuar, me conte aqui se você teria coragem de viver uma história como esta ou se já passou por algo parecido. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. O silêncio ficou pesado. O homem alto respirou fundo e fez um gesto. O outro largou o braço de Marta. Vô, ele não sabe com quem está mexendo. André não recuou. Sei o suficiente. Ele desligou o gravador. E não estou sozinho. O motor soou longe. Não era a caminhonete deles. Era outro carro subindo pela trilha lateral. Os homens se entreolharam. O sino tocou 2 vezes. Apressado, o homem alto deu um passo para trás. Isso não acabou. Eles recuaram rápidos, sumindo na mata como se conhecessem cada pedra. Marta caiu sentada, tremendo. André correu até ela. Você está bem? Ela sentiu, respirando fundo. Eles queriam te puxar para fora. Andy ajudou a levantar. Não vão conseguir. O carro parou mais acima. André reconheceu-o. Modelo simples, fora da região. Uma mulher desceu, olhar atento, postura firme. André Ribeiro. Ele assentiu. Sou eu. Ela mostrou um crachá rapidamente. Você fez uma denúncia séria. Precisamos conversar agora. André olhou para Marta, para a mata, para a serra ao redor. O jogo tinha mudado. Não era mais só sobrevivência, era confronto aberto. Ele sabia que dali em diante não havia volta. E pela primeira vez, isso não o assustava tanto quanto deveria. A mulher do carro se apresentou como Helena e falou pouco no caminho. Rô dirigia com atenção, evitando buracos, como quem já tinha passado por estradas piores. André foi no banco de trás, ao lado de Marta, sentindo o motor vibrar no assoalho. O ar estava frio e limpo depois da chuva, mas a tensão ocupava todo o espaço. Quando pararam num ponto mais alto da trilha, Helena desligou o carro e ouviu por alguns segundos em silêncio, como se me disse: a serra, não posso subir com mais gente, ela disse por fim. Mas posso ver o que você tem. André abriu a pasta e espalhou os documentos no capão. A luz cinza da manhã deixava as folhas pálidas, mais legíveis. Helena passou os olhos com rapidez, reconhecendo padrões, datas, rotas. Quando viu o nome de André repetido, franziu a testa.
Usaram você como escudo. André assentiu. E ainda usam? Helena guardou fotos dos registros no celular e devolveu a pasta. Preciso de algo mais sólido. Prova material, ligação direta. André pensou no galpão, nos trilhos escondidos, no cheiro de combustível. Tem uma estrutura lá que ninguém vê. Helena olhou para a mata. Então é lá que a gente vai olhar. Eles subiram a pé, mantendo distância do pátio. Marta ficou para trás com os filhos num ponto combinado, o coração apertado. André guiou Helena até a lateral do galpão, onde a porta parecia apenas madeira velha. Ele mostrou as correntes novas, o cadeado limpo. Demais, Helena se agachou e tocou o chão. Aqui passou peso. André empurrou uma tábua solta e revelou um trilho raso, quase invisível, indo em direção à mata. Eles entraram no galpão com cuidado. O cheiro de óleo ficou forte de imediato. Por dentro parecia vazio. Ferramentas velhas, sacos de ração, poeira. André caminhou até o fundo e pusou um gancho escondido atrás de um armário. Um painel deslizou, revelando uma abertura escura. Helena ligou a lanterna. A luz mostrou um corredor estreito com trilhos improvisados, feitos de metal gasto, seguindo para dentro da terra. O suor. E era diferente, abafado. André sentiu o coração bater nos ouvidos. Andaram alguns metros e chegaram a uma câmara maior. Caixas empilhadas, lacres intactos, marcas iguais às dos documentos. Helena filmou tudo, a respiração contida. Isso fecha o ciclo, ela disse. Depósito, rota, nome falso. André apontou para uma caixa específica marcada com o símbolo da porta da casa. Essa é antiga. Helena assentiu. Abre dentro. Documentos plastificados, mapas detalhados da serra, fotos aéreas e um envelope grosso com selos. Helena abriu e leu rápido. Minha assinatura de gente que manda. André sentiu um peso sair do peito e outro maior cair no lugar. Então agora é questão de tempo. Helena guardou o envelope. Agora é questão de rotação. Um estalo ecoou no corredor. Helena apagou a lanterna. Passos, vozes, abafadas. André sentiu o frio subir. Eles se encostaram na parede. Uma lanterna passou pela abertura do galpão. Alguém falou baixo, irritado. O sino tocou 2 vezes, apressado. Helena pusou André pelo braço, guiando por um desvio estreito que ele não tinha visto. Saíram por uma abertura menor atrás da câmara que dava para um trecho de mata fechado. Correram agachados até uma dobra do terreno. O coração de André batia forte, mas a cabeça estava clara. Eles pararam só quando o som se perdeu. Helena respirou fundo. Eles suspeitam. André assentiu. Sempre suspeitaram. Ela encarou a serra. Vou acionar a equipe de fora, mas isso demora. Você precisa segurar. Voltaram para casa por caminho. Os diferentes. Marta os esperava com os filhos, o rosto tenso. Quando viu Helena, endireitou o corpo. É agora. Helena foi honesta. É o começo. Marta segurou Davi e Luana. Esperto. André sentiu a responsabilidade crescer. Não podia falhar. À tarde, o céu fechou de novo. O vento trouxe o cheiro de chuva. André decidiu preparar a casa para uma noite longa. Trancou portas, apagou luzes, organizou rotas de saída. Helena ficou num ponto alto, com rádio e celular, mantendo contato. O tempo parecia esticar. Cada estalo fazia André apertar os punhos. Quando escureceu, motores soaram Ais de uma vez em direções diferentes. Lanternas cortaram a mata. Eles estavam cercando. André observou pela fresta, contando movimentos. Não era ataque direto, era pressão. Queriam que ele errasse, que saísse. De repente, um foco de luz varreu o pátio e parou na casa. Uma voz conhecida chamou. André, acabou. André não respondeu. O sino tocou uma vez longo. Helena falou Ixo no rádio. Confirmação de equipe a caminho. Aguenta. Os homens se aproximaram do galpão. Um deles forçou a porta e parou confuso. O painel estava no lugar, o trilho coberto. André tinha recolocado tudo como estava. Um xingamento cortou o ar. Eles sabiam que algo tinha mudado, mas não o quê? Um disparo seco ecoou à distância, não perto o suficiente para ferir, mas perto o suficiente para intimidar.
André sentiu o corpo reagir, mas manteve a posição. Helena apertou o rádio. Sem confronto, o tempo passou em ondas. A chuva começou de novo, forte, apagando rastros, confundindo sons. Então sirenes, distantes no começo, depois mais claras. Subindo pela estrada principal, os homens recuaram rápidos. O sino tocou 2 vezes desesperado. Lanternas se apagaram, motores arrancaram na lama. Andir soltou o ar que segurava, viaturas pararam. Fora do portão, gente de fora desceu. Postura diferente, sem pressa nervosa, Helena mostrou o caminho. André guiou até o galpão. Hastei. Ruptura foi aberta diante de todos. Caixas, trilhos, documentos. A serra, pela primeira vez, não engoliu nada. Quando tudo terminou já de madrugada, André sentou na varanda exausto. Marta colocou um cobertor sobre os ombros dele. Davi e Luana dormiam juntos em paz provisória. André olhou a serra coberta de neblina e entendeu que o fim não era descanso, era responsabilidade. Mas daquela vez a responsabilidade tinha nome, prova e testemunha. Isso fazia toda a diferença. A manhã seguinte nasceu cinza, pesada, como se a serra ainda estivesse digerindo o que tinha acontecido. André acordou com o som de vozes firmes no pátio e passos, organizados, diferentes do vai e vem nervoso dos dias anteriores. As viaturas permaneciam do lado de fora do portão, discretas, e homens de fora conversavam baixo, tomando notas, fotografando marcas. No chão, nada de gritos, nada de pressa teatral. Era o tipo de calma que vinha depois de anos de desordem. André se levantou, sentindo o corpo cansado, mas a cabeça estranhamente clara. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Marta estava ali de pé, mexendo uma panela pequena, os movimentos firmes, apesar da noite quase. Sem dormir, Davi e Luana sentavam à mesa quietos, como se ainda tivessem medo de fazer barulho. André encostou na porta e observou aquela cena simples, doméstica, como quem vê algo feio. Ágil demais para ser perdido, Helena entrou logo depois, trazendo notícias. A equipe encontrou ligação direta entre os depósitos e 2 empresas de fachada, disse sem rodeios. Os nomes que você mostrou aparecem como beneficiários? André assentiu. E eles? Helena respirou fundo. Alguns já desceram a serra antes das sirenes, mas deixaram rastro. Não vão conseguir. Negar, André sentiu um peso aliviar no peito, mas não era alívio completo. Sabia que gente assim não desaparecia fácil. No fim da manhã, um dos homens chamou André até o galpão com um painel aberto. A estrutura parecia menor, quase comum, agora que estava exposta à luz. André passou a mão pelo trilho e sentiu o metal frio. Pensou em quantas noites aquilo tinha funcionado no escuro, quantos nomes tinham sido usados como escudo. Vamos lacrar tudo, disse o agente. Isolar a área, André concordou. Não queria aquilo perto das crianças nunca mais. Quando o movimento diminuiu, Andir caminhou até a cerca caída e olhou para o vale. A cidade parecia distante, pequena. Pensou no delegado, no cartório, nos olhares desviados. Sabia que em breve aquelas mesmas pessoas teriam de encarar as consequências de anos de silêncio. Não seria rápido, não seria bonito, mas seria real. À tarde, Helena pediu para conversar a sós. Sentaram na varanda, o vento frio passando entre as colunas. Você vai precisar decidir o que fazer com a fazenda, ela disse. Vai virar notícia. Vão tentar comprar, pressionar. André pensou na água da nascente, na terra fértil, na casa cansa. Da que ainda se mantinha em pé. Eu fico, respondeu sem hesitar. Helena arqueou a sobrancelha. Tem certeza? André olhou para dentro, onde Marta ria baixo com as crianças por causa de uma riste. Olha, boba, tenho. Helena assentiu. Então vou te orientar sobre proteção e sobre como não ficar sozinho nisso. André agradeceu com um aceno simples. Não era gratidão efusiva, era reconhecimento de quem entende que ajuda de verdade não faz alarde. No fim do dia, uma caminhonete subiu a serra com mantimentos trazidos pela equipe. André ajudou a descarregar. O cheiro de gasolina e papel foi substituído pelo de arroz, feijão, sabão, coisas pequenas, concretas. Quando tudo terminou, a equipe começou a descer. A fazenda voltou a ficar silenciosa,
mas não vazia como antes. Havia uma diferença sutil. No ar, como se o lugar tivesse sido visto pela primeira vez. Em muito tempo, à noite, André sentou com Marta à mesa. A lamparina iluminava os rostos. Eles vão voltar? Ela perguntou sem drama. André foi honesto. Talvez tentem, mas agora não é só a serra. Que sabe? Marta respirou fundo. Paulo queria isso, não fugir. André sentiu um nó na garganta. Eu sei. Davi trouxe um caderno e mostrou a André. Tinha desenhado a fazenda com o galpão aberto e várias pessoas em volta. Agora todo mundo vê, disse o menino. André sorriu de leve. É isso. Luana encostou a cabeça no ombro da mãe. O sino não tocou hoje. Marta beijou a testa dela. Talvez não precise mais. Mais tarde, André foi até o retrato na sala e o virou de frente outra vez. O homem de olhar duro parecia menos distante agora. André falou baixo, como se o outro pudesse ouvir. Eu vou cuidar. Não era promessa vazia, era decisão. Antes de dormir, André caminhou até a nascente. A água a seguia clara, constante, indiferente ao medo humano. Ele molhou as mãos e sentiu frio acordá-lo por dentro. Pensou no passado que tentaram usar contra ele, no nome que virou armadilha. Pela primeira vez, aquele nome parecia lá de novo, quando voltou para casa. Apagou as luzes e deitou sem roupa pesada, sem pressa. O vento passou pela varanda, trazendo o cheiro da serra. André fechou os olhos, sabendo que o dia seguinte traria desafios novos, papéis, reuniões, gente desconfiada, mas também traria algo que ele nunca teve de verdade. Um lugar para ficar, um lugar que, apesar de tudo, tinha escolhido ser abrigo em vez de sentença. O amanhecer trouxe um céu limpo, raro, depois de dias de chuva, e um silêncio que não parecia ameaça. André acordou cedo e ficou um tempo sentado na varanda, sentindo o frio entrar pelos pés e o cheiro da serra. Subir com a neblina rala, a fazenda ainda estava ali cansada, mas inteira. O portão torto rangia ao vento, a casa respirava nos estalos da madeira e a água da nascente corria sem pressa. Nada tinha virado milagre durante a noite. Ainda assim, tudo estava diferente. Helena voltou no meio da manhã, com mais gente de fora e documentos para assinar. Falou com clareza, sem promessas fáceis. O esquema estava exposto, os depósitos lacrados, as empresas de fachada mapeadas. Haveria audiências, recursos, tentativas de confundir, mas as provas estavam amarradas. Nomes que sempre se esconderam atrás de festas e cargos agora tinham datas, fotos, rotas. André ouviu tudo em silêncio, assinou o que precisava, fez perguntas diretas. Não queria vingança barulhenta, queria fim. Quando a equipe desceu a serra, o pátio voltou a ficar quieto. Marta apareceu com Davi e Luana, trazendo pão quente embrulhado em pano. Comeram sentados nos degraus como gente comum. Davi perguntou se a polícia ia voltar. André respondeu que sim, quando fosse preciso. Luana quis saber se o sino ia tocar de novo. Andir pensou um pouco antes de responder. Se tocar, a gente escuta, mas não obedece. À tarde, André começou a arrumar a casa de verdade. Tirou lençóis velhos, abriu janelas, deixou a luz entrar sem medo. O pó levantou e desceu devagar, revelando cores escondidas. Ele encontrou ferramentas que ainda prestavam, madeira que dava para reaproveitar, uma mesa firme que só precisava de lixa. Marta ajudou sem pedir. Os filhos riam ao descobrir objetos esquecidos. A casa parecia aceitar o movimento, como se tivesse esperado por mãos que não fugissem. No fim do dia, André desceu até a nascente. Com uma enxada, não cavou fundo, só limpou o entorno. Abriu caminho para a água correr melhor. O cheiro de terra fresca trouxe uma sensação simples e boa. Ali entendeu de vez a escolha de Anselmo. Deixar a fazenda no nome de alguém que ninguém protegeria para que o segredo não fosse comprado. A herança não era o lugar, era a responsabilidade. Dias passaram, a notícia correu pela região, primeiro em cochichos, depois em manchetes pequenas. Gente que nunca subiu a serra apareceu com propostas. André ouviu todas e recusou às pressas. Não fechou portas para o futuro, mas fechou para o medo. Com orientação de Helena, registrou a água
Iniciou um plano simples para plantar e empregar gente do vale. Nada grandioso, sustentável, visível. O delegado foi substituído. O cartório mudou de tom. Os olhares na cidade continuaram duros, mas menos seguros. André sentiu o peso disso quando precisou ir ao mercado. Ainda era visto como ex-presidiário por alguns, mas agora também como dono, que não se escondia. Não pediu desculpas pelo passado, nem fez discurso. Deixou que o tempo fizesse o trabalho. Numa tarde clara, André chamou Marta para conversar. Sentaram à mesa, os filhos por perto. Fica. Ele disse simplesmente: trabalha comigo, a casa é grande. Marta não respondeu na hora. Olhou os filhos, pensou no medo que ainda carregava, depois assentiu. A gente fica. Não foi alívio explosivo, foi firmeza. Davi sorriu aberto. Luana abraçou a mão. Naquela noite, André virou o retrato da sala e pendurou de novo. O homem, de olhar duro, parecia menos distante. André passou o pano no vidro e deixou ali, sem cerimônia. Não precisava entender tudo para seguir. Precisava cuidar. O sino não tocou mais. O galpão virou depósito comum, depois oficina. Os trilhos foram retirados e vendidos como sucata. O túnel foi fechado com pedra e cá, não para esconder, mas para encerrar. A serra continuou a serra. Vento, frio, silêncio. Só que agora havia passos honestos. Quando o primeiro plantio vingou, André sentiu algo que não reconheceu de imediato. Era o orgulho sem grito, sem plateia. Ele caminhou pela terra ao entardecer, mãos sujas, respiração calma. Pensou na saída do presídio, na sacola plástica, na chave fria. Pensou no nome usado contra ele e no nome recuperado com prova e trabe. Alho, à noite, sentou na varanda com Marta e as crianças. Olhando as estrelas, não havia música alta, nem comemoração, só a certeza de um final fechado, o segredo exposto, os responsáveis enfrentando consequências, a fazenda reconstruída para servir. André não virou herói de cidade, nem apagou o passado, virou guardião de um lugar que decidiu existir às claras. O que achou da história? Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.